como é que funciona. Eu vou botar aqui a categoria, vai ter a foto dos indicados e eu vou explicar por que cada um está fazendo parte daquela categoria dos piores do ano. Primeira categoria do programa deste ano, categoria esporte. Quem concorre na categoria esporte? Atletas, técnicos, dirigentes, qualquer pessoa relacionada ao âmbito esportivo. Bom, esse ano os competidores são Nelson Piquet, por declarações como esse neguinho aí. Sim, ele estava se referindo a Lewis Hamilton. E aí ele foi esse neguinho aí, vai na curva, né? Uma declaração bem racista e, de certa maneira, isso resultou na eliminação dele do círculo da Fórmula 1, né? O pessoal falou, que nojo, não quero mexer com o Piquet. E com certa razão, tá? É importante eu explicar para vocês que o logo do programa desse ano, do especial Piores do Ano, é um rolo de papel higiênico. Sim, porque os candidatos, eles pedem isso, né? Eu acho que talvez falte papel higiênico. Bom, outro que está ali também sendo indicado para o prêmio de pior do ano na categoria esportes é ele, Tite. Tá feliz? Fica Tite não. Então, Tite entrou nessa categoria pelo fracasso profissional dele. Tinha uma seleção assim com craques, numa Copa aí que os times médios e fracos conseguiram chegar longe e o Brasil conseguiu ficar no meio do caminho. Um dos motivos alegados para esse fracasso é que ele convocou muito mal e o maior ataque negativo dele na convocação foi o Daniel Alves. Sentiu a ausência de algumas pessoas. Então, assim, em momentos foi bacana o time, mas deu mole, perdeu por bobeira, gente. Perdeu por bobeira. Então, o Tite tá aí por causa do fracasso que ele teve com uma seleção que era para ser memorável. Também dessa seleção ali, a gente tem ele, Neymar Júnior. Neymar Júnior concorre porque misteriosamente ele foi absolvido aí da sonegação de impostos, né? E fez campanha para o Bolsonaro, sempre preocupado com as redes sociais. Muitos apontam a predisposição do Neymar a agradar as redes sociais como motivo do fracasso, do fraco desempenho dele durante a Copa. Então o Neymar está concorrendo aí também por isso. Neymar que quase foi o melhor do mundo algumas vezes e que quase chegou na semifinal esse ano. Então tá aí Neymar, e para fechar o trio dele esse ano, quase conseguiu eleger um presidente, né? Eu só quero destacar o seguinte, que ele participou de umas lives vexaminosas por causa do Bolsonaro, ele ficou conversando com os fãs do Bolsonaro ali pelo computador. Você via que, tipo assim, ele estava pagando favor para ter algum tipo de benefício em relação aos impostos dele, né? Então, tá aí o Neymar sendo nosso terceiro indicado. E o quarto e último indicado, tá ali, uma indicação dupla, né? Mas pelo Popó, o Arcelino de Freitas. Ele é um boxer brasileiro, um dos maiores, se não o maior boxer brasileiro, expôs a imagem dele ao ridículo lutar com o youtuber, o Whindersson Nunes. Eu fui fã do Popó durante muito tempo, e aí vi uma chance de ver o Popó, né, dando soquinhos, coisa e tal. O Popó era interessante porque ele era um cara esguio, ele era rápido, era bacana ver o Popó lutando, e aí ele se fez esse papelão. Gente, é isso, a luta, depois se vocês quiserem ver a luta, o Whindersson Nunes saiu todo ferrado, e o Popó estava segurando o braço, porque senão não tinha sobrado muito youtuber. E o vencedor do prêmio Piores do Ano 2022 da categoria Esportes é Nelson Piquet! Vamos Piquet! O Piquet, ele conseguiu esse prêmio maravilhoso porque ele já vinha com declarações controversas ao longo da carreira, conhecido por ser um destemperado, ter agredido adversários, sabe? O filho dele também acabou sendo envolvido em escândalos. Aí ele topou ser chofer do presidente na ocasião da posse do Bolsonaro e desde então vem acumulando declarações cada vez mais desastrosas. Deve ser visto. Agora, vamos escolher quem foi a celebridade mais cruel, mais terrível, mais escrotinha do ano de 2022.
E temos 3 concorrentes fortíssimas esse ano. Temos Val Marchiori, que vai tentar aí um tricampeonato, ela já é bicampeã, né? Você pode acompanhar nos programas especiais aqui da TV Tempestade, o que ela ganhou esses prêmios no passado. Depois eu vou entrar mais no papo da Val Marchiori, que está concorrendo ao tri. JK é uma youtuber, uma influencer, né? E ela tem promovido festas, as festas famosas dela. E nessas festas, assim, o que é diferente da festa dela? Tem um quarto escuro. Quarto escuro rola de tudo, gente. Rola de tudo. E aí, tem um montão de artista que é convidado, celebridades menores. E às vezes tem joguinhos, tem brincadeiras, piadas. Ela sempre soltava pedaços, né? Então o mistério sempre rondava as festas de JK. No final do ano, além das gafes dos seus convidados, ela foi convidada a participar de alguns programas televisivos. E nos bastidores foi mostrando a sua personalidade, uma personalidade rústica, uma personalidade agressiva, sabe? Segundo consta as nossas fontes. E aí ela foi aos poucos sendo excluída. Chegou um momento em que ela pediu para fazer um retiro, que não estava aguentando mais com as críticas, né? Então o JK aí foi criando uma situação midiática que ela mesma não conseguiu sair. Mas parabéns aí, concorrendo ao título desse ano. O último concorrente, já é um concorrente de longa data, o empresário Luciano Hang, o velho da van. Velho da van, eu lembro do Renato Aragão cantando, né? Velho dançou. Então, o velho da van ali na imagem é incrível, né? Porque é um senhor que bota roupa de super-herói, né? É um empresário, não tem a menor necessidade disso. E aí a roupa não esconde a carinha dele, que não é das mais agradáveis. Ali tem um vídeo que ele mesmo postou. Então, assim, tá de parabéns pelo mau gosto e pelo golpismo, né? Ele ganhou muito dinheiro no governo Lula, depois se juntou, os governos do PT, na verdade, depois se juntou ao Bolsonaro e disse que vai sair do Brasil, que é impossível o governo, que o PT governe, está ameaçando sair do Brasil. Então, aí é com Deus, Luciano Hang, aí é com Deus. Bom, deixa eu explicar o grau do que é a Val Marchiori, por que ela tem um bicampeonato. Ela já participou de uma conversa falando que a pessoa em situação de rua está lá porque ela quer, porque ela não gosta de trabalhar e que vive bem, então a gente não deve dar comida para ela, né? Senão vai ter população de rua. E aí também teve declarações expondo o lado elitista dela. Lado elitista falando que 3 milhões de reais é muito pouco, né? E para fechar, ela teve declarações racistas. E graças a essas declarações racistas, ela está concorrendo esse ano. Ela, ano passado, fez uma declaração racista para a Ludmilla, que estava desfilando. Ela falou que a Ludmilla tinha cabelo de bombril, tá? A Ludmilla processou a Val Marchiori, e aí a Val Marchiori acabou ganhando o processo misteriosamente. Agora, segundo o juiz lá, chamar de cabelo de bombril não é nada ofensivo, racista. E para piorar, a Ludmilla vai ter que pagar o advogado da Val Marchiori. É isso que você está escutando. A Val Marchiori se safou de uma acusação de racismo, que ela teria que ser presa, e agora está processando a pessoa que ela falou que tem cabelo de bombril. As imagens que você tem aí em cima são as imagens da Val Marchiori pobre, à esquerda, e ela rica, à direita, super loira, né? É ironia, né, essa brincadeira toda. Ela podia ter ficado calada e tinha saído por cima, né? Já conseguiu sair da acusação, mas não, ela teve que processar a Ludmilla, que se sentiu lesada por uma fala tão terrivelmente racista, tá? Então, eu sei que, sob o ponto de vista legal, isso é o que se chama de injúria racial, mas a injúria racial no Brasil tem servido para encobrir casos de racismo. Então, desculpa, não estou aqui falando sobre o campo jurídico, estou falando sobre o campo dos costumes mesmo. E a vencedora desse ano do Troféu Nutella,
de piores do ano, é ela! Valmachiori! O inédito tricampeonato do Troféu Nutella, piores do ano. Tá de parabéns. Teria que fazer muita filantropia para tentar sair dessa sequência de vitórias aí, Valmachiori. Quem sabe um ano quietinha não resolva essa questão da Valmachiori. Valmachiori, desejamos tudo de bom para você, tá? Mas, infelizmente, você podia ter passado sem o trio, hein? Tá se esforçando. Por favor, não venha ganhar o Tetra. Bom, agora que falamos de personalidade podre do ano, vamos para a categoria música. Então, assim, na categoria música, tem todo mundo que é relacionado à música, tem os instrumentistas, os cantores, as cantoras, tá? Existiam vários nomes para serem indicados, mas eu acho que tem 3 que ficaram bem mais fortes do que os demais, tá bom? Eu vou explicar por que eles estão concorrendo esse ano. A gente tem uma gama de sertanejos que ganharam muito dinheiro às custas do governo Bolsonaro, tá? Às vezes ganhando um valor desproporcional até à população local. Bom, e os indicados são Latino, sim, esse que você está vendo em cima à direita aí é o Latino. Ele fez uma harmonização facial recentemente e aí ficou com a imagem aí, eu tenho que explicar que é a da esquerda, tá? A da direita é a do Diabo, no filme Alto da Compadecida dos Trapalhões. E aí ele ficou aí, ainda mais que ele ficou atrás, tinha aquela coisa de salão de beleza, né? Então dava essa aparência de chifre aí pro Latino. Latino que ameaçou não fazer mais música caso o Lula fosse eleito, né? Então, por favor, Latino, cumpra suas promessas. Né? Bom, aí também concorrendo ao pior do ano, a gente tem aí Gustavo Lima. O Gustavo Lima, eu olhei as fotos dele, o cara, muito bonitão, gostosão, essa coisa toda, mas tem se beneficiado de dinheiro público, salários, uma palavra, como é que eu vou dizer? Salários exorbitantes, salários indecentes, essa é a palavra, salários indecentes como cachê de R$1 milhão para tocar na festa de aniversário da cidade de Magé. Essa festa foi financiada com o dinheiro da privatização da SEDAI, a Companhia de Águas do Estado do Rio de Janeiro. E aí, graças a esse caso de Gustavo Lima, nós ficamos sabendo de vários casos de outros sertanejos que ganharam salários indecentes com essa coisa de shows para membros do partido do Bolsonaro ou para o governo federal. E, para fechar essa lista de artistas, nós temos ele, o cantor do Traje a Rigor, Roger Moreira. Roger Moreira, que faz participação no Danilo Gentili, ele fez declarações sobre o Covid-19, né, falando que é um absurdo a vacinação ser obrigatória, e ele justificou que também foi um absurdo a proibição de cigarro em lugar fechado, porque você não está na situação das pessoas, os direitos civis são violados quando as pessoas têm que tomar vacina. Ainda nesse mesmo ano, gente, o Roger ele realmente se esforçou esse ano. E ainda nesse ano, teve o caso de uma menina de 11 anos que engravidou pela segunda vez, e aí ele fez um comentário, essa aqui é do Diário do Nordeste, eu vou até botar para vocês aí a reportagem para ficar claro. Roger Moreira culpa a menina de 11 anos por segunda gravidez após estupro e é criticado. Então, ele disse depois, né, ele viu, pegou mal, disse que era uma piada, tá? Então, assim, o que ele disse? Menina de 11 anos entra em desespero de descobrir segunda gravidez. Tia, e agora? Ele culpa a própria vítima pela violência sexual sofrida. Agora vê se para de meter, ou pelo menos usa camisinha, porra, escreveu o cantor. Tá de parabéns pela insensibilidade.
Ô, Roger, não sei se alguém já te explicou, mas 11 anos de idade é menor de idade, a pessoa tem até um responsável justamente por dificuldade de tomar algumas escolhas, né? Então, Roger, tu mandou muito mal, cara. Você brincou com um caso sério. Geralmente esses casos de estupro, como a reportagem, se vocês quiserem ler depois, sugere que são praticados pela própria família. Então a menor não tem muito para onde fugir. 11 anos de idade, Roger. Que vergonha. Bom, e agora chega o momento em que a gente vai escolher quem foi o pior ser humano do ano no Brasil, no campo da música. E o escolhido foi Roger! Roger, esse prêmio daí, eu acho que é um concurso nesse sentido, porque o Roger, ele foi mais além ainda, ele foi muito pior, porque o Roger, ele estava brincando com o sofrimento que uma criança vai levar a vida toda, tá? Que é a segunda gravidez. A gente não sabe se vai ter que carregar uma criança a vida toda, desde jovem, vai ter que fazer aborto. Então, assim, o Roger brincou com isso e, além disso, fez declarações sobre Covid que atrapalharam a ordem da coisa, contra a vacinação. Isso afeta todo o país. Roger, você ferrou ainda mais. Você provavelmente é responsável por algumas mortes, cara. Então, o Roger está de parabéns aí por ser o pior do ano de 2022 na música. Roger, QI alto não é nada se a pessoa não tem caráter. Bom, fica aqui a dica. Bom, política! Gente, quem concorre nesse campo? Todos ligados à política, todos. E aí, às vezes, o cara não é candidato, mas ele é presidente de um partido, tá? Um ex-deputado, uma ex-deputada que tem importância política e por isso ele acaba sendo incluso nessa categoria. Deixando claro que o Bolsonaro e os filhos dele não estão nessa categoria porque eles são considerados ao concurso, fazem muitas maldades, então geralmente nem participa dessa votação. Já vou dar um aviso que o Bolsonaro vai participar de uma programação, de uma premiação esse ano. Uma premiação, este programa, tá? Bom, o primeiro concorrente é ele, Padre Kelmon. Sim, o Padre Kelvin, Padre Kelson, Padre Cleston, como você quiser aí chamá-lo. O Padre Kelmon, ele conseguiu ser expulso da igreja do Peru. Ele foi desligado da igreja ortodoxa do Peru no Brasil. Peru no Brasil, uma coisa que pega mal, mas tudo bem. Isso foi informado através da página do Facebook da igreja, na última sexta-feira, dia 16 de dezembro. Tá? Depois disso, ele fez um vídeo dizendo que ele vai se ligar agora a uma nova igreja, a Igreja Ortodoxa Grega na América Exterior. Se ele estava com uma igreja com um nome complicado antes, agora ele está com uma mais maluca ainda, que é a Ortodoxa Grega da América Exterior. É grega e da América, tá, gente? Não é uma coisa ou outra, não. É grega e da América Exterior. Esse exterior aí é que é confuso, né? Mas tá tudo certo. Os fiéis devem estar muito ansiosos aí pelos sermões do Padre Kelmon. O Padre Kelmon que se destaca por não só participar dos debates presidenciais, né? Ele foi a figurinha lá que ficava falando mal do Lula, defendendo o Bolsonaro. O cara ficava defendendo o outro candidato. Ele ficava fazendo isso, mas ele já declarou apoio ao armamentismo e protagonizou a cena de prisão de um dos outros candidatos. Candidatos do prêmio Piores do Ano na Política. O segundo candidato é ele, Roberto Jefferson, o Bob Jefferson. O Roberto Jefferson já tem uns anos, ele tem, assim, mergulhado de cabeça no bolsonarismo radical.
sempre desfilando com armas, dizendo que vai fazer e vai acontecer, ameaçando membros do Supremo, ameaçando a possibilidade do Lula chegar ao poder, né? De uma maneira nada republicana. Ele tinha uma carreira até respeitável, apesar do escândalo de corrupção, o pessoal respeitava ele, porque ele era um cara modelado para conversar. Mas de uns anos para cá ele foi piorando. E aí, depois de muito ameaçar o Alexandre de Moraes e outros membros do Supremo, veio uma ordem de prisão. Nessa ordem de prisão, os policiais foram lá executar a prisão e ele recebeu os policiais na base do tiro e da granada. Sim, granada. O cara tacou granada na polícia. E aí, por ser deputado, por ser presidente do PTB, pela presença do padre Kelman, que foi chamado às pressas, ele acabou não sendo morto, mas foi preso, né? Acho que qualquer um que chegasse com uma pistola na sacada, enfrentasse a polícia, ia morrer. Mas o cara não só apresentou a pistola, como atirou e atirou granada. Não aconteceu nada. Então, assim, é um caso emblemático, protagonizado por Roberto Jefferson. Assim, esse abusou do poder político até não poder mais. Tá de parabéns aí por conseguir ser preso, mesmo com toda a questão parlamentar protegendo-o. Bom, chegamos à indicada na categoria Pior Político 2022. Ela, Carla Zambelli. Carla Zambelli. Carla Zambelli. E Carla Zambelli, ela, no final do ano, das vésperas do segundo turno, ela protagonizou uma cena assim, à la Kate Marrone, né, a Dama de Ouro, que era um seriado da Globo, que era a mulher policial que corria atrás dos bandidos, atirava primeiro e perguntava depois. Sim, Carla Zambelli perseguiu um jornalista ali, porque ela teve uma discussão com o jornalista, disse que estava se defendendo, que precisou correr armada atrás de um cara desarmado, porque ela está se defendendo. Imagina você se defender assim, né? É tipo a pessoa esbarra em você e você dá uma facada nela. Por sorte, o jornalista não foi alvejado, mas ela protagonizou essa cena e agora tem toda uma questão judicial para ver se ela vai perder o mandato ou não. Estamos, dedos cruzados para que essa pessoa não possa andar armada nunca mais. É um perigo, gente. É um perigo. Então, assim, isso sem falar de outras cenas de submissão ao Bolsonaro, assim, que superam o ridículo, não é que beiram o ridículo, é que superam o ridículo. Tá? Podem pesquisar Zambelli e Bolsonaro aí, que vão ter várias cenas. Tem uma que ela puxa o saco do Bolsonaro, e o Bolsonaro fala, fica quieta. Mais de uma vez ele faz esse tipo de coisa. Então tá de parabéns aí, Carla Zambelli, pela sua indicação. Né? Fez muito para estar até aí. Ela que começou cuidando dos banheiros do pessoal que queria o Fora Dilma. E o nosso último indicado, um indicado da centro-esquerda, né, da esquerda. O cara conseguiu aí uma proeza eleitoral e por isso ele está aqui conosco. No último pleito presidencial, ele foi acusado de ter fugido no segundo turno para Paris. Antes ele tivesse feito isso, antes do primeiro turno, gente. Porque o que aconteceu? Ele era um dos candidatos mais fortes, mas os contínuos ataques a Lula foram fazendo ele enfraquecer com boa parte do seu eleitorado, que é de esquerda. E o eleitorado de direita não engoliu que ele é anti-Lula, sabe? Não engoliu que ele é uma alternativa ao Bolsonaro. Então ele perdeu pouco eleitorado que tinha, então ele conseguiu terminar o pleito eleitoral abaixo de estreantes no corrida eleitoral. Então o Ciro Gomes conseguiu perder todo o seu capital político numa só campanha eleitoral. E não foi por falta de aviso não, gente. Não foi por falta de aviso. Então, Ciro Gomes, seu fracasso te trouxe até aqui. Parabéns. E o pior político de 2022 é Roberto Jefferson, que foi advertido várias vezes para não realizar falas golpistas, nem ameaçar ninguém, e mesmo assim ele insistiu.
Aí insistiu de novo e ameaçou nominalmente membros do Supremo, dizendo que haveria perseguição a eles e às famílias. Pediram para ele parar, ele não parou. Aí, quando teve a prisão preventiva, ele usou de todo o poder de fogo possível contra a polícia que ele diz defender. Então, tá aí o pior político brasileiro neste ano. Eu sei, gente, os membros do governo Bolsonaro, os ativos, os ministros, as coisas, vários deles mereciam estar aqui, sabe? Mas, assim, são maldades profundas que remontam até outros anos. Então, vamos ficar com esses nomes aí. Se você discorda, se acha que tem algum outro nome, deixa nos comentários, tá? Categoria... Bom, artista! Quem foi o pior artista ou a pior artista este ano? Então vamos aos indicados deste ano. Regina Duarte! A Regina Duarte, ela tá aí. Já não é a primeira indicação dela, mas ela pode ser a primeira vez que ela é premiada. Todo mundo sabe que ela é da direita, tem relações com grandes proprietários de terra e fez declarações aí depois da vitória do Lula, declarações golpistas. Então ela está apoiando o pessoal que está lá nos quartéis, né? Ela nunca vai meter a cara, né? Ela não vai se expor isso. Mas ela está apoiando lá e é uma coisa perigosa, né? Um artista expor a sua imagem para apoiar um grupo de pessoas que, de certa maneira, está promovendo desordem e cometendo crime, porque você pode se manifestar sim, é uma coisa super legítima numa democracia, mas você não pode usar isso para ir ser contra a democracia, né? Está bem descrito na Constituição, então, apologia ao crime, hein, Regina Duarte? Concorrendo com ela, temos um concorrente internacional, você que não reconheceu, esse aí é Kanye West. Eu vou trazer um pouquinho a reportagem do Kanye West para vocês entenderem por que esse cantor, esse rapper, está aí na categoria do artista. Ele foi profundo, ele lutou para estar aqui nessa categoria. Então, ele tem caso de discurso antissemita, elogio a Hitler, foi suspenso do Twitter, dentre outras polêmicas esse ano. O Kanye West, ele também, essa é uma reportagem do Estadão, tá bom, gente? De Larissa Santiago, datada do dia 28, o dia que está sendo gravado aqui esse programa. E essa reportagem, ela traz bastante do que ele fez. Ele propagou um discurso de ódio contra a Kim Kardashian, chegou a ser banido do Twitter e do Instagram. Foi double. Punido 2 vezes, banido 2 vezes. Parabéns, Kanye West. Discurso antissemita, elogio a Hitler e candidatura à presidência dos Estados Unidos. Ele disse que vai se candidatar no próximo pleito eleitoral a presidente dos Estados Unidos. Olha que bela foto aí do Trump, ao lado do Trump. Já vê qual é o espectro político deles, né? Lembrando que o Trump tem acusações contra ele dele gostar do discurso antissemita, do discurso nazista, né? Bom, o Kanye chegou a pedir desculpas pelas suas falas antissemitas, mas disse que não se arrepende. Aquela desculpa que não serve para nada, pra bomba nenhuma, é isso. Culminou perdendo contratos milionários e a retirada da sua estátua do Museu da Madame Tussauds. Esse museu da Madame Tussauds é conhecido pelas estátuas de cera de celebridades, tá? Então, ele conseguiu ser expulso de um museu também. Isso aí não é para qualquer um, não. E o que eu achei mais interessante foi ele dizendo que o movimento Black Lives Matter é uma invenção. Ele falou que é invenção. Aí depois ele foi obrigado, ele disse que é uma farsa, né? Não existe essa coisa daí. E aí depois ele foi obrigado a pedir desculpa. Então é um cara assim totalmente fora, descolado da realidade. Então, por isso ele está aí sendo um dos principais concorrentes da categoria artista esse ano. Ali de boné, do lado esquerdo, você tem outra figura também que concorre aí pela primeira vez, mas assim, é uma pessoa que se esforçou. O
Esse aí que você está vendo aí é o Tiro Lipa. O Tiro Lipa, ele tem um histórico de piadas machistas e também eu vou trazer para vocês o caso, né? Eu vou trazer a reportagem e explicar qual é a fonte disso aqui. Então, uma reportagem do Extra, tá? Sobre o Tiro Lipa, e aí explicando que ele foi expulso do Farofa da JK, que é aquela concorrente lá, que fez o negócio do quarto escuro, aquela coisa toda. Ele foi expulso porque ele ficou tirando sutiã de uma das participantes num programa, num jogo na piscina, tá? E aí ele fez, além das piadas machistas, teve o caso, uma polêmica que ocorreu em julho deste ano, após o filho de Tiririca postar uma sequência de stories no Instagram comentando sobre a prisão dos DJs Ives por agressão física à ex-mulher. Na época, o Tiro Lipa afirmou que o músico merecia uma segunda chance. Não é justo o que ele fez, mas Deus vai tocar nele. Eu tenho certeza que ele vai voltar transformado um dia e a gente vai dar uma oportunidade. Sim, porque o mundo é de oportunidades. Tem que perdoar. Jesus morreu na cruz por nós, perdoou todos nós, todos os nossos pecados. Tem que perdoar, seja como for. Faça como Jesus fez. Porque você pode ter a carreira que tiver, o dinheiro que tiver, mas sem Deus você não é nada. Esse Tiro Lipa. É uma figura bem nojenta, tá? Não era assim, não tinha esse histórico, mas assim, essas coisas vêm à tona, né? E aí o cara não mostra um lado só nojento, tem uma sequência, pra você falar, pô, não foi um mole, o cara é um vacilão. Então o Tiro Lipa tá aí na nossa lista por ser um vacilão, um cara que não percebeu que está no século XXI e que é muito indelicado. Você também tem outro caso ali das piadas machistas contra a Gretchen, falando que ela está envelhecida, falar sobre a aparência dos outros e passar a mão em gente que bate em mulher. Isso daí que é o pior, né? Passar pano para quem bate em mulher. Então, por causa disso tudo, aí o Tiro Lipa tá aí concorrendo conosco. E ela, a nossa última concorrente do prêmio Piores do Ano como artista esse ano. Ela, Cássia Kiss. Da Conceição Aparecida, rogai por nós e livrai-nos do comunismo. Assim seja. Cara, a Cássia Kiss, ela assim, é um surto. Ela fez oração, ajoelhada no asfalto, na chuva, e aí ela falava de Deus que nos proteja do comunismo! E Deus é muito bom, rogai por todos nós. Ela, quando fala a palavra comunismo, ela tinha, sabe, com os olhos vermelhos, com aquela coisa assim, parece que escutou a Jovem Pan. E aí, ela deu a cara a tapa, ela botou assim a estampa na rua, ela participou das manifestações bolsonaristas por insatisfação com o resultado da eleição. Então, assim, se isso não é um caso de uma camisa de força, eu não sei o que é. E aí, tá pagando porque ela reparou que os colegas não gostam mais de conversar com ela, evitam ela. Parece que está todo mundo esperando que o contrato dela se esgote para ela botar ela embora da Globo. Então está pagando aí o preço a Cássia Kiss. Essa foto que eu coloquei para vocês, uma foto belíssima, onde ela está cercada de bolsonaristas usando uma camisa aborto não. Tenho certeza que se você perguntar para ela se ela é a favor aborto não, o pessoal geralmente gosta de falar assim, sou pró-vida, mas é a favor da pena de morte. Sim, é essa galera daí que ela representa. E o vencedor da categoria Pior Artista do ano de 2022 é ele, Kanye West, o gringo, sim! Ele conseguiu perseguir a ex-mulher dele, a Kim Kardashian, ser expulso de 2 redes sociais, ter a estátua dele no Museu de Cera também foi expulsa. Então o cara conseguiu uma tripla expulsão. Papo nazista, papo racista, falou que não existe Black Lives Matter, que é uma farsa. Então tá de parabéns aí, cara. Acho que uns 10 rolos de papel higiênico não são suficientes, hein, gente? Infelizmente. Pior
piores do mundo! Do mundo! Do mundo! Sim, estes concorrentes são piores em escala planetária, tá? Eu excluí dessa vez aí, eu traria como um quinto concorrente, mas ele também não merece um bicampeonato, não. O Joe Biden. Joe Biden já ganhou, né, por promover guerras em vários lugares do mundo, e a guerra na Ucrânia, ela está sendo promovida e continuada graças aos esforços de Joe Biden, o presidente estadunidense, que dá dinheiro e regimentos para continuar a guerra na Ucrânia, dizendo que vai defender a Ucrânia. E a gente sabe que o objetivo é só enfraquecer a Rússia. Bom, o primeiro indicado ali está com a imagem do Twitter no fundo, você que não reconhece, o passarinho azul, é o Elon Musk. Elon Musk também já ganhou o prêmio aqui. E aí o Elon Musk, ele protagonizou uma pataquada assim, bilionária. Ele disse que ia comprar o Twitter. Aí as ações do Twitter subiram, desceram, não sei o quê. Aí depois que ele fez a besteira toda, mudei de ideia. Aí o governo lá dos Estados Unidos mudou de ideia nada, obrigou ele a comprar o Twitter. Depois que ele comprou o Twitter, ele fez mudanças, demitiu já quase metade dos funcionários do Twitter, os patrocinadores, muitos patrocinadores retiraram o financiamento do Twitter porque não queriam. O Elon Musk, ele falava que ia comprar o Twitter porque ele queria liberar a conta do Trump, quer ser defensor da liberdade de expressão, mas é a liberdade de expressão nazista, aquela coisa racista, aquela coisa da extrema-direita estadunidense, ia voltar a conta do Trump, essa é uma das promessas dele, você tem ideia. E aí, os anunciantes, quando viram que estavam com a sua marca envolvida em mentira, em coisa negativa, todo mundo tirou o dinheiro do Twitter, né? Ele fez outras mudanças, mas tudo que ele tocou piorou no Twitter. Tá de parabéns aí, mostrar que ele é um bilionário que só tá lá por muita sorte, tá? O Elon Musk, gente, sempre é bom lembrar que ele começou a vida como um herdeiro de uma mina de diamantes na África do Sul. Então, não é aquele self-made man, um homem que cresce, mete contrato, igual ele tenta botar essa imagem aí. Não vem com essa daí, não. Ele não é o Stark, não, que tá fazendo coisa boa pelo mundo, tá? Bom, eu acho que a cereja de bosta no bolo do Elon Musk exatamente ele pedir para construir um hotel, acomodações para morar, os funcionários morarem no local de trabalho, para eles não perderem tempo de locomoção, para não procrastinarem. E aí, basicamente, ele está querendo fazer uma moderna senzala para os seus trabalhadores no Twitter. Está de parabéns aí pela insensibilidade social e isso é totalmente sem noção, né? Gente, se vocês pesquisarem, o Elon Musk tem também invenções que não deram certo, coisas muito malucas. Teve a chave de ouro aí esse ano também. O carro dele é automático, um Tesla, cara. Desgovernou, acho que foi na China, atropelou 2, cara. Foi um inferno o carro dele, amedrontadora a cena. Bom, aí vocês conhecem o próximo concorrente. Aliás, acho que todos aí, em geral, vocês conhecem. Vamos lá. O próximo concorrente é o representante brasileiro no Piores do Mundo. Ele, Jair Messias Bolsonaro. O mito. Sim. Esse ano ele está concorrendo na categoria Piores do Mundo, porque ele moveu mundos e fundos para ganhar o pleito eleitoral no Brasil. Contou com o apoio da polícia para impedir o pessoal de votar. O cara teve apoio financeiro, o valor da campanha dele foi quase 5 vezes a do seu adversário, que acabou ganhando, o Lula. Ele conseguiu perder mesmo com o apoio do grande empresariado. E aí, a pataquada não tá aí não, já é ruim o cara fazendo isso, né? Falando mal da democracia, falando mal do pleito eleitoral. Não fosse isso apenas, a gente está seguindo o roteiro que ele fez nos outros anos, ele seria indicado, né? Porque a gente sabe das maldades dele, meio ambiente, questão trabalhista, enfim.
Não vamos entrar nesse caminho aqui agora, não. O que trouxe ele a esse prêmio desse ano é o fato de ter centenas de pessoas mobilizadas por todo o país na porta de quartéis pedindo intervenção militar. E ele não falava nada, ficou muitos dias sem dar uma palavra. Quando apareceu para falar na frente do povo, fez discursos assim enigmáticos. E aí, ao mesmo tempo, ele apareceu e manteve lá o pessoal mobilizado, né? Então ele conseguiu uma desculpa de uma maneira enigmática, lá ele conseguiu manter a mobilização do pessoal. O detalhe é o seguinte, que existiam muitas mensagens cifradas, porque nas manifestações anteriores existia a mensagem dos seus seguidores clara de pedir intervenção militar, ou seja, ditadura. Só que dessa vez eles receberam essa mensagem e têm pedido ditadura de uma maneira suave, eles pedem intervenção federal, como se ninguém estivesse entendendo o que eles estão pedindo. Então, por causa de todas essas maldades que podem redundar numa guerra civil num país considerado pacífico durante quase um século, está aí a indicação do Bolsonaro. Na fila de baixo temos ele, o príncipe e atual Ray Charles. Assim, eu falo Ray Charles, eu não consigo dissociar do artista, né? Vamos botar a imagem do Ray Charles aí. Bom, e aí o Ray Charles está nessa lista aí, porque ele é um cara que passou a vida toda falando mal dos costumes da realeza, questionando a rainha, a vida boa, né? Dizendo que ia fazer diferente, ia fazer acontecer. Pronto, assumiu o reino. Um mês depois, estava muito cansado e tirou férias, né? E aí ele teve que ser seguido pela sua comitiva de apenas 160 funcionários. Tá? O coitado do Ray Charles aí deve estar tirando as suas terceiras férias e vai comandar todo o Império Britânico, mantendo a opressão que segue durante séculos. Você achou que ia morrer a rainha e ia ficar numa boa? Achou errado! O Rei Charles está aí para manter essa podridão que é a monarquia inglesa. Bom, o nosso último candidato é um estreante, vindo de uma região inusitada do planeta, da Ucrânia. Ele concorre ao lado de sua esposa. Sim, o presidente ucraniano Zelensky. O Zelensky, a gente sabe que ele é descompromissado com o povo dele, porque qualquer presidente, vendo o poderio militar russo comparado ao poderio militar ucraniano, para evitar mortes na população, teria pedido rendição, né? A guerra já teria acabado há muito tempo. Mas não, estimulado pelos Estados Unidos, recebendo armas de países aliados, ele estimulou o conflito permanece. Dizem que ele é um presidente green screen, né? O chroma key, é o presidente que fala e aí atrás dele tem aquele pano verde, né? E aí são projetadas imagens da Ucrânia, porque nem na Ucrânia ele tá, tem medo do conflito. E aí ele protagonizou no último mês uma cena grotesca. Ele e a esposa, no meio do conflito, uma fase tensa, pousaram para a revista Vogue. Fizeram um ensaio fotográfico o dia todo, só pensando em fotos, fazendo discursos para a Vogue, porque é o que interessa. Ele também pediu para discursar via remota na ONU, né? Ele está participando de tudo que é evento internacional que pode, porque ele acredita que é assim que ele vai vencer a guerra e vai salvar vidas ucranianas, né? Participando de festas e eventos pelo mundo. Então, por toda a sua insensibilidade, por ser um fantoche dos Estados Unidos e das grandes potências, e promover uma guerra que está promovendo, entre outros impactos, uma crise energética sinistra na Europa e o aumento do preço da gasolina no mundo, Zelensky é o nosso último candidato a piores do mundo no ano de 2022. E o escolhido como o pior ser humano do planeta Terra em 2022 é ele,
Jair Bolsonaro! É do Brasil! É do Brasil, é do Brasil, é do Brasil! Sim! Ele ganhou dos demais porque ele conseguiu, está conseguindo promover uma guerra interna no seu próprio país, né? Todos esses aí, os representantes do Elon Musk, têm poder nos Estados Unidos, na África do Sul, tem poder mundial, mas ele não está promovendo uma guerra. O rei Charles tem poder de promover guerra, mas ele nunca ia botar os ingleses na linha de frente sem necessidade. O Zelensky está promovendo a guerra, competiu. O Zelensky quase que ganha do Bolsonaro, sabe? Mas o Bolsonaro fez isso tudo gratuitamente, mesmo sabendo que não vai ter como pegar o poder de volta. Tá? Promover uma ditadura é para poucos. Para poucos. Então, tá de parabéns aí o representante brasileiro, mostrando que o Brasil tem sempre uma força internacional muito grande. O pessoal fala mal do Bolsonaro, que ele não conseguiu fazer grandes coisas no campo internacional, mas tá aí, mais uma vitória do Brasil como piores do mundo de 2022.